reforço traz no meio da temporada. Então, por todas essas circunstâncias, eu ainda vejo que o Vasco precisa ter essa cautela para não se empolgar demais com 2 rodadas e acreditar que o sarrafo do time mudou. E ainda é um objetivo conservador, por ter tido investimento, mas que hoje espelha melhor a realidade do Vasco do que acreditar que um trabalho incipiente como o do Barbieri já vai render frutos nessa temporada, frutos sonhando alto, uma vaga em Libertadores, Sul-Americana é algo mais viável. Mas dessa vez mudou o sarrafo, Aurelê. Dessa vez mudou. Olha só, o time foi atrás e contratou Pedro Raul, contratou o Piton, contratou o Léo Pelé, contratou o Jair, que está jogando, continua jogando muita bola. Poxa, esse time vai lutar para não cair? Tem que pensar assim? Tem que pensar grande? Eu acho que isso é aquela tática do vizinho do Brelha de manter a expectativa baixa para as coisas funcionarem. Eu acho que, por exemplo, essa ilusão... Manter o pé no chão, tudo bem. Essa ilusão se tinha, e era ilusão mesmo, no tempo do Ramonismo. Lembra do Ramonismo? Chegou a liderar o campeonato, mas o próprio vascaíno brincava nas redes sociais. Mas ali se sabia que ele não tinha time, Então, né? O próprio vascaíno sabia. Agora, não. Agora, uma expectativa de bom futebol, pegou 2 adversários fortes, eles não fizeram o melhor que podiam, mas isso não é um problema do Vasco. Num campeonato em que tanta gente está sofrendo para botar a bola na casinha, o Vasco chegou a abrir uma vantagem de 2 gols sobre esses 2 adversários e por isso também obteve os bons resultados. O Vasco já deu sinais de um futebol bom, de futebol melhor no campeonato estadual. Sim, eu acho hoje um time confiável para não cair, para ficar no mínimo. Então, eu acho que isso está superado. Mas é disso que estamos falando. Se o Vasco alcança esse objetivo, chegou ali, reta final de Campeonato Brasileiro, sem risco de rebaixamento, aí sim, é a hora de virar esse fio, dá para beliscar algo. Mas ainda é um time que não está totalmente encaixado, não está nem totalmente formado. Então a gente tem a questão do Rodrigo, como quase todos. O Rodrigo, que é um jogador que nem se esperava que receberia oportunidades, o Vasco até contratou jogadores como o Di Luca para a posição, e recebeu justamente porque o Vasco precisava de mais pegada no meio para dar mais liberdade para Jair, para Andrei, menos responsabilidades para o Peck. Mas é um jogador que, para o estilo do Barbieri, não casa muito porque não tem uma saída de bola qualificada. E aí, quando sai o Andrei, como o Vasco vai fazer para configurar esse meio-campo? Então, tem ainda essas questões. Se tivesse ali um time titular totalmente desenhado, 3, 4 opções de banco que entram e mudam o jogo, a gente poderia cravar. O Vasco vai brigar por coisas maiores. Como ainda está nessa fase incipiente de montagem e tem janela do meio do ano, eu vejo que o movimento para o Vasco é manter a cautela, manter pés no chão para cumprir o objetivo principal. A partir daí, e hoje, se o torcedor do Vasco, estamos aí brigando pela Libertadores, segura que o Vasco chegou, normal, o movimento da torcida tem de ser esse mesmo. Mas isso não pode contaminar o ambiente interno e deixar subir a cabeça um sucesso que ainda tem um recorte pequeno e precisa... Alguns jogadores ainda precisam se provar pela temporada inteira. É o caso do Peck, por exemplo. O Peck vem com esse estigma de ser um jogador ali de primeiro semestre, consegue dar bons sinais... E do fim está mostrando que não é nessa temporada. O senhor injustamente está reforçando esse estigma agora. Mas é um jogador jovem ainda, um jogador que ainda está mostrando que está se desenvolvendo, mas precisa virar essa chave. O Pedro Raul, por exemplo, precisa bater o carimbo. Não sou centroavante de uma temporada só. Sou centroavante de time grande, consigo decidir jogo pesado. Onde foi um bom passo. Já fez 1,5 gol ontem. Sim. E a perspectiva é muito boa, porque os outros vão estar se esfalfando aí em Copa do Brasil, em Libertadores. O Vasco está no Brasileiro. Mais um motivo para dizer que o Vasco não tem que pensar em rebaixamento, não. Avisa o vizinho lá que não cai, não. Para de ouvir teu vizinho corneteiro, que fica falando essas coisas no teu ouvido. Nath, você que é uma pessoa... Espera acabar, né? Aí, tá vendo? Espera acabar. Ele fica batendo... Acho que a cautela é importante. É importante pontuar de onde o Vasco veio. E da situação toda que se criou, dos últimos anos do Vasco. Era outro, tô falando sério, era outro time, outro investimento, outro pensamento, outra organização, ou era desorganização, agora parece que está organizando. Então, mas eu tô falando... É outra coisa. Que é outra tem nada coisa. A ver. Não, tem a ver sim. É outra coisa, mas é um time que hoje trabalha e vai numa linha para sair dessa situação. Não quer dizer que não vá acontecer. O Vasco tem que tomar muito cuidado. É um dos campeonatos brasileiros que a gente já viu que vai ser um dos mais difíceis de disputa. Dificilmente você vai ter time... esse time com certeza eu roubo ponto.
Será? Não sei. Tem alguns. Não sei. Então, assim, a gente City, vê... pelo momento? A gente vê... Eu cito, se você quiser. Calma, vai citar aquele? Curitiba, Santos. Aí. Então, se fosse assim, o Atlético teria que ter ganhado os 3 pontos, porque o Atlético tem muito mais time. O Atlético Mineiro tem que se preocupar. Então, para ver como... mas para ver como o futebol hoje não é um resultado... o Vasco vai sair da zona do rebaixamento e vai brigar por G4. Não. Então você acha que o Vasco ainda tem que se... Você pensa como Breler. O Vasco tem que se preocupar com um rebaixamento. O Vasco tem que ter cautela. Não tem que achar que porque compete com o Palmeiras que está tudo resolvido para o restante da temporada. Não é para título. Não é para título. É para uma campanha, pelo menos, uma intermediária. Campanha tranquila. Uma campanha sul-americana, eventualmente uma vaga em Libertadores. Acho que o Vascaíno pode sonhar com tudo isso. Mas esse é o objetivo e essa é a perspectiva de hoje. O Vasco... Então você mudou, você começou falando uma coisa e está falando outra. O mundo ideal para o torcedor do Vasco hoje é terminar a temporada sem sofrer. E terminar sem sofrer significa... Então pode ficar tranquilo. Fala para o torcedor do Vasco que o Abel Neto está dizendo. Qual era a expectativa do torcedor na temporada passada? Brigar para não cair. Qual é a expectativa desse ano? Manter-se na Série A. Do Vasco. Na temporada passada? Na temporada retrasada, na verdade. Bom, porque na passada estava na Série B. Às vezes, mas mesmo assim tinha a possibilidade de não voltar. Sim, de novo, pela segunda vez. Pela segunda vez. A possibilidade foi grande de não voltar. O time do Vasco ano passado era ruim. Então, a expectativa esse ano é outra. Torcedor do Vasco. O time do Vasco ano passado era ruim ou não era ruim? Era ruim, mas a fragilidade também da Série B, e o Vasco teve os seus méritos, apesar de ter um time frágil no ano passado, e conseguiu voltar. Eu não vejo o time desse ano como um time ruim, fraco. Não, mas ele se reforçou e ele está tentando se acertar coletivamente com esses reforços. Não é. É isso que eu estou dizendo. Mas você tem plena razão. Obrigado. Eu concordo com vocês que o cenário é diferente. A expectativa é outra, né? O cenário é diferente de 2020, Ramonismo, aquela euforia, porque ali a gente percebia... Não tinha qualidade. Esse time do Vasco não vai segurar a temporada inteira. Hoje, a gente já percebe que há um time titular em formação que agrada o torcedor. A gente enxerga ali jogadores como Piton, como Jair, como Léo, que já tem um lastro em Série A. São jogadores mais cascudos. Posso usar uma palavra para te ajudar? O time desse ano é competitivo. Sim, está sendo... Você concorda? Sim, tem qualidade. Concordo plenamente. Só que vem também numa esteira que é anos muito difíceis, muito ruins, e uma remodelação total do elenco do ano passado. O que sobrou no time titular é Peck, que continua se desenvolvendo, e Andrei, que vai sair no meio da temporada. Então, você quando não remonta acha que o Vasco, com essa nova gestão, com a SAF, eles vão pensar e vão trazer um substituto para o Andrei? Até a saída dele no meio do ano? Então, Você acha que vai ser assim? Ele vai embora e não vão pôr ninguém? Já estão pensando. Então, é isso que eu estou te dizendo. Mas não é uma posição fácil. O Palmeiras está buscando esse jogador desde o início da temporada, desde quando o Danilo saiu. Então, além de investimento, prospecção de mercado, achar uma oportunidade ideal, como foi a do Andrei. Então, por tudo isso, eu vejo que esse passinho atrás é essencial para não gerar uma expectativa desmedida que está fora da meta que o próprio clube estabeleceu, que a própria SAF entende que se o Vasco chegar no fim do ano sem sofrer, já vai ter, cumprimos a primeira etapa. E a primeira etapa do Vasco hoje é se estabilizar na Série A. Estabilizou, e aí o que vier depois disso é lucro. Se o time consegue fazer uma temporada sem sofrimento, que esse time titular tem demonstrado ser capaz, eu vejo que pode, a partir daí, sonhar com coisas mais altas, mas não traçar isso no início do campeonato. Né? Sul-Americana é super... É mesmo a vaga. É certeza. Mesmo a vaga em Libertadores. É o 15º, né? Mesmo a vaga em Libertadores. A amostragem é pequena. Quem não é rebaixado, quase todo mundo vai para a Sul-Americana. Então, não, mas mesmo a Libertadores. Um ou dois times que não vão. Eu sei que a amostragem é pequena, são só 2 rodadas. Mas o Vasco hoje é um time que pode aspirar a estar entre os que vão para a Libertadores. E a gente já tem 2 rodadas e todo mundo jogando. Sim. Eu sinto firmeza nesse time do Vasco. Eu sinto firmeza que não sinto em outros times. Eu sinto mais firmeza no Vasco do que no São Paulo. No São Paulo, no Corinthians. No Corinthians. Claro, esse momento nem se fala. Esse momento, sim. E a perspectiva mesmo. A própria perspectiva desse time. Esse time pode render. A gente falou... que o Grêmio pode até ser pau a pau e se bobear o Vasco melhor, hein? O paralelo que eu faço é com o Botafogo do ano passado. O Botafogo também virando SAF, voltando da segunda divisão.
remonta todo o elenco. O time até começa bem. Talvez com não tanta qualidade quanto o Vasco, eu acho. Jogadores como Jair, como Pedro Raul. Tudo bem, o Vasco pegou lá o Tiquinho Soares. O Vasco não, Botafogo, desculpa. Se reforçou em 2 tacadas. Foram ali praticamente 11 jogadores em cada janela. Um mercado agressivo que mudou tudo. E é natural que um trabalho dessa forma oscile. Então, quando saiu o Andrei, o Barbieri vai precisar quebrar a cabeça para substituir. O Botafogo se preocupa com o rebaixamento ano passado? Se preocupou, sim, se preocupou e teve uma... Tanto que remontou. Não, e o Luiz Castro chegou a ser questionado. Não tanto assim. Não, mas... Ficou uma parte ali na parte de baixo da tabela. Mas depois dessa oscilação, o Botafogo consegue reagir a ponto de sonhar no final com vaga na Libertadores. É o que eu estou te falando. Mas em algum momento houve percalço. Então o Vasco precisa se atentar para essa situação. Opa, não estamos estabilizados, o time não está totalmente montado e precisa criar esse estofo para amortecer quando o time perder 2, quando o time tiver essa oscilação que é esperada. Esse vizinho do Breler, professor Celso. Não, mas é brincadeira esse vizinho do Breler. Fica falando no ouvido dele, olha aí o papo. Os caras vão no Mineirão, na estreia, já mete bala pra cima do Galo no Mineirão. Mas é um vizinho escaldado. Dá um susto desse no Palmeiras e o cara vem falar em rebaixamento aqui. É um coração sofrido. Não, mas hoje eu vejo que a perspectiva é boa. Sim. Também. Mas, por tudo isso, as dificuldades que o Barbieri, que a própria SAF enfrentam, e você ter um mecanismo novo de clube também te impõe desafios. Olha o que o Peck está fazendo, o cara duvida do Peck. Pedro Raul fez gol que nem água ano passado no Goiás. Tá fazendo gol no Vasco. Jardim, o cara ainda fala que o Pedro Raul tem que se provar. Não, mas tem, de fato. Não, e até aqui, para mim, ele tem sido um jogador muito útil. Jogador que dá trabalho para os zagueiros, incomoda, é competitivo. Faz os golzinhos dele. Sim, recompõe quando precisa. Recompõe, mas eu vejo que hoje... E aí, sai o Pedro Raul. Quem é o substituto imediato? Ignaldo? Mas esse é o dilema até do Palmeiras, que não tem um cara para o lugar do Rafael Veiga. É um dilema do Corinthians, que não tem lugar para o... É um dilema do Galo, que não tem alguém para o lugar do Hulk. É um dilema do Galo, que não tem quem faça gol. Nessa aí dá todo mundo. Mas no caso do Palmeiras, que foi o adversário de ontem, ali já se tem um trabalho mais consolidado e consegue lidar melhor com esse tipo de ausência. O Palmeiras luta por título. A gente não falou que o Vasco vai ser campeão, a gente falou que o Vasco não vai cair. É isso aí. É isso aí.